programa de observações regulares, as sondagens, como nós chamamos, são efetuadas com balões livres que têm uma forma aproximadamente esférica após o lançamento e que têm pendurado uma radiosonda que inclui os sensores para fazer as medições. E, portanto, o aspecto é o de uma esfera, aproximadamente uma esfera, com um conjunto, com um pequeno instrumento pendurado. Vamos assistir ao lançamento de um balão-sonda, que é um conjunto constituído por um balão meteorológico e uma radiosonda, que vai percorrer a atmosfera, uma grande parte da atmosfera, ao longo da vertical, e que vai fazer medição através da radiosonda, que inclui uma série de sensores para medir a pressão, temperatura, umidade e vento, até cerca de 30 km de altitude. O balão transporta a sonda, porque está cheio com um gás mais leve que o ar, e ao atingir um determinado nível, o balão rebenta e termina a sondagem. As imagens que eu vi, não sendo totalmente claras, não permitem fazer uma correspondência com os balões-sonda que nós utilizamos e que utilizámos no passado recente. Portanto, à partida não parece ser nenhum dos nossos instrumentos. O objeto apresentado na fotografia que nos foi enviada não corresponde a nenhum equipamento meteorológico deste instituto e, em circunstância alguma, poderá ser confundido com as radiosondas que diariamente são lançadas pela Estação Aerológica de Lisboa. Mas o facto é que ele perdia massa, ou pelo menos parecia perder massa. É um objeto de forma esférica, com uma série de apêndices. Ao longo do percurso que o objeto foi efetuando e as fotografias que foram sendo feitas foram revelando, perdia partes desses apêndices até ao final, onde o próprio invólucro do que foi fotografado também se deteriorava, e o invólucro, de uma forma quase que perfeitamente esférica, passou a ser um ovoide. Isto durante uns largos minutos que teve lugar a observação. Atravessou aqui em direção ali, passou por cima dos pavilhões. Eu subi acima, fui à varanda, espreitar qual era a direção que levava, e ele, ao passar ali os pavilhões, sei que começou a descer. E a minha filha subiu as escadas, foi para a varanda, e aquilo ia a descer. Lá, eu entendia que era ali abaixo do armazém, mas não era. Era no campo. Na altura era guarda do campo do Atlético Alfenense e diretor do clube. E um sábado de manhã, mais ou menos entre as 8h30, aparece-me um senhor a bater à porta de onde eu estava a habitar, e a bater bastantes vezes. Então eu vim cá fora, abri a porta, vim cá fora, e ele com o dedo a apontar o que se passava ali em cima no ar. Então virei-me e vi um objeto que ainda hoje estou a saber o que é. Portanto, penso eu que é um objeto daqueles não identificados. E ele todo atrapalhado, eu também estou atrapalhado, olhando para cima e vi aquele objeto suspenso no ar, e eu dou-lhes uma. Eu olhei para o círculo do campo de futebol. Assim, bom, vais pousar aqui no círculo, e eu abro a porta e fujo. Recordo que o mestre de obras, na altura, se referiu àquele artefacto como parecendo uma botoneira. Portanto, usou um vocabulário próprio das suas funções. Havia quem referisse que aquilo era um objeto metálico. Outros diziam que era uma espécie de balão que tinha uma cúpula da parte de cima e no meio tinha janelas. A Dona Justa, recordo-me de ter feito essa observação, que até disse que viu uma sombra no seu interior. Eu, para mim, sabe o que é? Faça de conta. A gente tira uma pipa e serrá-la ao meio, não é? Ir uma parte daquela pipa e vir assim no ar. Eu reparei que aquilo era assim. Era uma coisa redonda, como uma cuba inox, branco. Mais ou menos um tambor de uma batoneira, mais ou menos entre isso. Então, redonda, com o tal anel em volta em vidros, em janelinhas de vidros,
e penso que é dentro disso que vi na altura. Eu não vi que naquela altura a gente não alcançava coisa, mas disseram-me que aquilo que havia gente ali dentro, mas eu não vi. Mesmo dias depois, as pessoas efetuaram os seus relatos com uma emoção de quem esteve a viver algo de extraordinário e que naquela altura, passado dias, ainda se referia àquilo como maravilhoso. A minha mulher ficou pasmada, por exemplo, dizia o senhor David, industrial, guarda do campo, e coisas do género. Havia inclusivamente quem receasse que aquilo pudesse voltar ou que pudesse explodir. Portanto, havia e houve receios de que aquela coisa, digamos assim, ou aquele artefacto, para usarmos uma linguagem mais científica, uma vez que é algo de substantivo, mas não sabemos ao certo o que é, pudesse explodir ou pudesse voltar. E isso provocou, não digo um pânico, mas provocou alguns receios nas pessoas que individualmente nos colocavam a questão: mas o que é que acha que é? Isto pode voltar e aquilo explode e coisas assim do género. Eu senti mesmo quando ele parou ali, o Sr. Franco disse à minha filha: se calhar isto algumas bombas vão levantar aqui, nós vamos morrer todos. Afuturei logo isso. Portanto, havia uns trabalhadores de pedreiros ou trolhas a trabalhar num armazém aqui, praticamente encostado ao campo de futebol. E na altura, precisamente nessa altura, há uns rapazotes, que vêm a correr para a avenida abaixo e, passado frações de segundos, caçam numas pedras e começam a tirar pedras ao aparelho. Portanto, é precisamente nesse momento, frações também de segundos, que o aparelho inclina-se um bocadinho na vertical e começa a subir, mas a grande velocidade e começar sempre a subir, portanto, sempre em ascendente a fugir para o lado de Passos Ferreira, mais ou menos. Portanto, foi precisamente nessa altura que fiquei mais aliviado, porque na altura fiquei com aquele receio de ele ter que pousar aqui no campo e eu aí tive um bocadinho de receio, é lógico. A análise fotográfica, quanto à sua veracidade, na altura praticamente que nem se questionaria, não só pelas dezenas de testemunhas que estavam presentes, quer pela idoneidade do fotógrafo. A objetividade da análise foi mais no sentido de tentar perceber os contornos precisos do objeto, os pormenores que se poderia ver do objeto, e que devo dizer que não foram muitos, mas pelo menos duas particularidades também havia. Havia na sua superfície, na parte superior, como que uma espécie de placas metálicas. O corpo era um azul muito escuro, mas essas eram um azul mais claro. E apresentava recorrentemente um ponto luminoso ao longo de todo o trajeto, que pela sua invariância, a posição do Sol e aquela reflexão, dá-nos a ideia na análise fotográfica que era uma luz própria e que não era um reflexo. As próprias características daquela área luminosa da fotografia indiciavam isso.